E aí galerinha, tudo bem? Ronaldo Terra falando aqui, continuando a nossa série de terminologias aqui no processo de compra para ajudar vocês. Um pequeno disclaimer, eu não sou mortgage broker, não sou especialista em financiamento. Então a terminologia que eu estou falando aqui é para ajudar vocês, mas sempre consulta o especialista e se vocês não souberem, fala comigo que eu tenho uma galera boa para indicar para vocês. Vamos falar do que interessa, que é nome complicado durante o mortgage. A primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, se você não prestar atenção em mais nada no vídeo, presta atenção nas duas primeiras pelo menos, para não te confundir a cabeça, que é a diferença entre pré-aprovado e pré-qualificado. A galera faz uma salada em cima disso daí e se confunde um pouco. Então imagina o seguinte, tem um monte de mortgage calculator, tem essas coisas de banco, ou às vezes você tem aquele seu amigo que é mais próximo e trabalha com mortgage, ou um corretor, né, que trabalha com imóveis, e aí você conversou e a pessoa te deu umas diretrizes. Ela falou, olha, quanto que você ganha, quanto que você vai dar de down payment, qual a casa você está comprando, quanto você tem mais ou menos de dívida, e ela deu um good guess, seria isso, o pré-qualified que a gente fala, você foi pré-qualified, quer dizer, baseado nas informações que a gente tem aqui por cima, acho que dá para você comprar entre 500 e 600. É uma estimativa, certo? Então, isso daí não é muito inteligente você fazer uma compra de casa só baseada nessa informação. Por quê? Porque as coisas mudam quando as pessoas começam a ver documentação. A menos que você tenha muita tranquilidade financeira para imprevisto, eu não faria isso. Então, vai começar a comprar a casa, você tem uma noção de quanto que você pode aprovar, você vai sentar com um mortgage broker, eu sugiro mortgage broker porque eles trabalham com vários bancos, mas se você trabalha com um banco e tem um bom relacionamento, senta com o seu gerente lá e fala, ó, quero um pre-approval, eu quero que você olhe meus documentos, olhe o income, olhe meu credit score, olhe as dívidas que eu tenho, olhe o que a gente tem de incentivo do governo, tudo. E aí você vai me dar um raio-x e vai falar, ó, thumbs up, thumbs down. Então, normalmente o pre-approval vai vir uma cartinha falando que você está pré-aprovado até. Ele não vai dar um range de 500 a 600, ele vai falar até. Então, o RBC, por exemplo, ele dá uma cartinha falando para você, você está aprovado até 750 mil. E você tem validade de 3 meses. Como o interest está mudando com frequência agora, é menos tempo, mas normalmente 3 a 4 meses, até 6 meses é normal o banco segurar essas condições que ele te apresentou. Então com esse documento, quer dizer que se você achar uma casa de 650 para baixo, de 700 para baixo, do valor que ele te aprovar para baixo, você está seguro. Minha sugestão nunca vai no máximo que eles te aprovam, mas é uma outra conversa, é um outro vídeo. Mas basicamente, o pre-approval é confiável. A gente pode trabalhar com esse valor que o banco realmente vai te emprestar, o lender. E o pré-qualified é aquela conversa de bar, então você tem que tomar um certo cuidado se isso daí você for procurar casa, ok? Outras terminologias que você vai escutar durante o processo. Falei que podia ir embora do vídeo, mas não vai não, que isso também é legal. Continue aí, tá quase acabando. Mortgage insurance. Durante o processo de compra de casa, você vai ver insurance para tudo quanto é lado. A gente já falou do title insurance, vai ter o property insurance, vai ter life insurance, vai ter um monte de coisa. Mas tem um chamado Mortgage Insurance. Basicamente, como o nome está dizendo, é um seguro do seu financiamento. Então quer dizer, bateu as bolas, bateu as bolas, bateu as bolas, bateu as botas, não bateu as bolas, não sei nem os termos mais no Brasil, né? Beleza. Mas enfim, você bateu as botas, você vai ter que se acertar com o banco. O banco vai querer receber esse dinheiro. Então o Mortgage Insurance paga o banco. É uma segurança que você tem de que o seu mortgage vai ser pago no caso de alguma fatalidade, alguma coisa assim. Eu detesto mortgage insurance. Então, se você quiser conversar comigo um dia, porque a gente conversa, mas eu não concordo que o banco seja pago primeiro do que a sua família. Essa é a minha opinião. Então, eu faria um life insurance, mas aí para isso tem um financial advisor, eu posso recomendar a Paula Wortman para falar com vocês se vocês quiserem, porque para mim não é um movimento muito inteligente você ter um mortgage insurance. Parece ideia boa, eles vão tentar te empurrar, você fala, é só $20 extra, não serve para nada. Para mim, eu não quero pagar o banco primeiro, eu quero cuidar da minha família primeiro se eu não estiver mais aqui. Mas é um outro assunto, um pouquinho mais complexo, é só o ADD kicking out aqui. Outra terminologia que vocês vão escutar durante o processo. Variable ou fixed, né? Isso ele está falando dos juros, né? O interest vai ser variable ou vai ser fixed. Então imagina que você está pegando um financiamento da casa e isso aí vai ser 7% ao ano.
certo? O que acontece pode ser 7% for life, pelo tempo que você tiver o contrato válido, ou pode ser 7% variável. Então 7% fixo não muda. Vai ser aquele 7% até você renovar o contrato, mudar, fazer, quitar, até você tiver alguma alteração. Aquilo lá é constante. O variable, né, o variável, ele funciona mais ou menos assim. Ele pega como se fosse a taxa Selic mais alguma coisa. Então vamos dizer que o banco fala assim, a taxa Selic mais 2%. Estou exemplificando só. Então 5% mais 2%. Você tem o mesmo 7%. Mas se a taxa Selic agora virou 7%, continua seus 2 aqui. Então subiu os 7 e subiu os 2 aqui. Mantém os 2, então agora você está devendo 9%. Isso acontece para o bom e para o ruim, né? Ao contrário, né? Para o ruim e para o bom. Quando aumenta, você vai pagar muito mais, mas se a taxa Selic desce, você vai também diminuir o seu pagamento. Na prática, o variável é sempre mais válido no longo prazo, porque o Canadá é um país estável. Então a gente está com um pouco de juros altos agora, mas não é muito comum isso acontecer. Então ainda vale os juros variável. Claro que você tem que ter emoção para isso, porque no mês você pode pagar 500, 600 dólares. Eu tenho alguns clientes que estão pagando 1.500 dólares a mais de mortgage agora. Então você tem que ter emoção e estrutura financeira para essa variação. Agora, quando você compara os dois num período de 25 anos, por exemplo, você vai ter economizado muito mais com variável, que a emoção é um pouco maior. Eu particularmente não gosto do variável. Eu sei que faz sentido financeiro, mas eu sou self-employed, eu preciso ter previsão dos meus custos, eu sempre vou para o fixo, por mais que seja um pouquinho mais custoso para mim, e tem funcionado. Então depende um pouco do seu perfil também. Outra terminologia que vocês vão ver com frequência vai ser term, e isso confunde a cabeça da galera geral, porque não tem isso no Brasil, ou eu nunca presenciei, pelo menos isso no Brasil, não consigo ver nada similar. Imagina que você foi, eu vou citar o nome para facilitar, mas não precisa ser funciona com qualquer lenda, mas vamos imaginar que você está indo para o RBC, e aí eles te deram um mortgage, eles vão falar, olha, tá aqui o mortgage de 500 mil para você pagar a sua casa, os juros é de 5% ao ano, e o term é de 5 anos. O que é esse term? Quer dizer que durante 5 anos você não pode renegociar esse contrato, ou sair desse contrato, ou quebrar esse contrato, se não tem penalidade. Então, isso é meio diferente aqui no Canadá. Então, você está contratando um mortgage, você fala, vou pagar a casa em 25 anos. Não vai, porque você está fazendo um term de 5 anos. Então, durante esses 5 anos, você está pagando um pouco de juros, um pouco da casa, um pouco de juros, um pouco da casa, um pouco de juros, um pouco da casa. Ao término dos 5 anos, se você olhar o seu statement, que ninguém olha o mortgage statement normalmente, você vai ver que no próximo do 5º ano você está pagando mais de casa e menos de juro. Mais de casa e menos de juro. Mas aí o que acontece com o ser humano que quer negociar as coisas? O lado turco da vida. Você fala, bom, meu contrato está acabando de 5 anos. Então vou sair do RBC e vou para o Scotiabank. Quando você vai para o Scotiabank, é um novo contrato. Você fala, é 25 anos para pagar. Beleza, 25 anos para pagar, na sua cabeça não mudou nada. O que você não percebe é que você vai ter um novo termo, provavelmente de 3, 4 ou 5 anos. 5 anos é o padrão. E aí a mecânica acontece da mesma maneira, porque é outro jogo, é outro game, é outro contrato. Você está pagando mais de juros e menos de principal. Mais de juros e menos da casa. Mais de juros e menos da casa. Até essa regrinha acontecer. Então, se você tivesse ficado quietinho na sua cadeira e let it go, provavelmente os seus termos ainda seria melhor com o banco. Então, você tem que tomar cuidado nessa mudança, porque a cada 5 anos o seu mortgage é renovado, é um termo. Então, ele está válido por 5 anos. Daqui a 5 anos, as suas condições podem ter mudado e as condições do mercado podem ter mudado. Por exemplo, daqui a 5 anos você vai renovar, mas aí você perdeu o emprego, você está entre busca de emprego. O banco vai virar para você e vai falar, campeão, agora seu risco está lá em cima, então seus juros é mais alto. Ele vai renegociar isso com você. E o contrário também é verdade. Você ganhou na loto, você quer quitar, você vai sair do banco, você vai esperar esses 5 anos, você não vai ter mais mortgage. É nesse momento que você renegocia. Então, funciona para os dois lados, mas eu chamo a atenção para você não prestar atenção nos 25 anos, 30 anos de financiamento. Isso é quimérico. Na prática, nunca vai acontecer. A não ser que você fique os 25 anos com o mesmo lender. Mas como aqui no Canadá as pessoas têm uma cultura de não comprar casa
e adquirir financiamento, que eu não concordo, as pessoas vivem em função do financiamento, você fica mudando de banco a cada 5 anos. E isso aí é bom para o mortgage broker, é bom para o banco, é bom para todo mundo, mas não é bom para você. Então, é um negócio que é importante de você analisar quando você vai renovar o seu mortgage. É um contrassenso, mas normalmente ficar com o banco que você consegue pagar mais da sua casa. E não é bem uma terminologia, mas segue uma dica para vocês. Quem fez o financiamento, tenta antecipar um pouquinho do pagamento. Então vamos imaginar que você fez um mortgage e o seu financiamento é $2.000 por mês. Paga $2.050. $50 não vai doer muito, mas esses $50 no acumulado dos meses e dos anos, você vai diminuir alguns anos de pagamento com certeza, porque esses $50 vai direto para o pagamento da casa e não vai para os juros, entendeu? Tem algumas coisinhas que a gente pode falar em outros vídeos também, mas basicamente isso era a terminologia. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não. É isso aí, galera. A gente volta a se falar. Valeu, abraço.